Glória a Deus, aleluia. Cumprimento todos na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe poderosamente. É com muita alegria que eu e o pastor Paulo estamos aqui nessa tarde para darmos início, à live novamente. Já faz quase 2 anos que nós não fazíamos a live, mas para a honra e glória de Deus estamos de volta. E agora estamos mais firmes do que antes, para a honra e glória de Deus. Queremos falar com vocês, amados, que Jesus é maravilhoso. Como diz o nosso tema de hoje, Deus ainda faz milagres. Então temos que permanecer firmes e confiantes no Senhor, porque o que Deus tem para nós e o que Deus vai fazer para nós, tem feito e ainda faz, é algo maravilhoso, mas temos que permanecer firmes, temos que acreditar. Compartilhe aí para os seus amigos e vizinhos, familiares, que estamos dando início à live novamente. E está começando agora às 15 horas, vai de 15 horas às 16 horas, para a honra e glória de Deus. Amém? Amém. Pai seja com todos. Boa tarde. Estamos aí para mais uma live de volta, Após algum tempo, mas glória a Deus, estamos de volta e tratar um tema aí especial hoje aí. Deus ainda faz milagres, então, como o missionário Claudinei falou, compartilha para os amigos, para a família, porque vai ser uma hora de live aqui abençoada, um momento abençoado aqui, a gente partilhar a palavra de Deus com vocês. Em nome de Jesus, de início vamos fazer uma oração. Senhor Deus e soberano Pai, Amém, Deus. Mais uma vez aqui nessa tarde queremos te louvar, te engrandecer e te agradecer, meu Pai. E pedir, meu Deus, que o Senhor venha envolver a vida de cada, meu Pai, cada pessoa que vai estar assistindo essa live nessa tarde. Aqueles que vão assistir, meu Pai, durante outro tempo, meu Pai, pessoas que às vezes não vão estar podendo assistir agora, Verdade, mas que o Senhor venha envolver a vida de cada pessoa, meu Deus, que for ouvir a Tua palavra, que o Senhor venha trazer um milagre sobre cada família, sobre cada casa. Ó Pai, que eu e o pastor Paulo venha ser uma ferramenta usada nas Suas mãos nessa tarde. Ó Deus, que a Tua palavra venha tratar com cada um de nós, venha envolver cada um de nós nessa tarde, que o Espírito Santo de Deus venha trazer a cura, venha trazer transformação de vidas, é o que eu te peço, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém. E graças a Deus, aleluia. Amém. Graças a Deus. Vamos dar início. Hebreus capítulo 13, versículo 8, que nos diz assim. Aleluia, glória a Deus. Santo é o teu nome. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Aleluia. Ele é o mesmo ontem e hoje. Hoje é o agora, nesse momento. Nosso Jesus, ele é o mesmo. Ele é o mesmo que atuou no passado, é o mesmo que atua nos dias de agora, nesse momento de agora, e é o mesmo que atua a cada segundo em nossas vidas. Ele é o mesmo. O nosso Jesus, ele é vivo. O nosso Jesus, ele é verdadeiro. E Ele está aí hoje para transformar a sua vida, da sua família. Eu não sei o que você tem passado, não sei o que você está passando e nem sei o que você ainda há de passar. Mas o que eu tenho para te dizer que o nosso Jesus, ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ele quer fazer um milagre na sua vida. Ele quer trazer uma transformação, a cura. Ele quer trazer um aquebrantamento. Ele quer trazer um avivamento. Ele quer trazer uma libertação na sua família, na sua casa. Ele quer trazer a paz da tua casa. Ele quer trazer a glória dele na tua família. Ele quer transformar um todo na sua vida. Todas as áreas da sua vida o Senhor quer entrar com providência. Mas há um segredo que vamos falar durante a live. É um segredo que nem todos sabem, por isso nem todos o praticam. Mas a partir do momento que a gente começar a praticar esse segredo, o milagre de Deus vai começar a acontecer nas nossas vidas. Amém? Amém. Vamos... Boa tarde para todo mundo que está chegando aí. O Anderson, Fabrício. Esse assunto aqui é muito especial, porque a gente falar de milagre, Milagre é algo tremendo. E a gente vê no passado que Deus, ele fez tantos milagres, Deus, ele operou tantos milagres e às vezes a gente se pergunta assim, mas será que o mesmo Deus que operou lá no passado, ele opera na minha vida hoje? E esse versículo de Hebreus, ele fala, que Jesus é o mesmo ontem, é hoje e será eternamente. Então a gente tem que ter a convicção que Deus, ele vai nos abençoar, que Deus, ele vai nos honrar, que por mais que seja difícil a situação,
vai passar, é só o processo, né? Para a gente chegar no propósito, você tem que passar o processo. E às vezes não é fácil durante o processo. A gente, às vezes, a fé fica um pouco abalada, mas a gente tem que permanecer firme na rocha e convicto de que Deus ele vai operar, de que Deus ele vai nos honrar. E a gente aqui nessa tarde, né, missionário Claudionei? Deus trouxe algumas coisas aqui para a gente estar passando para vocês sobre como alcançar esse milagre e não desanimar. Aleluia. É tremendo, né, o que o pastor Paulo disse aqui a respeito do processo. O processo é algo que muitas pessoas não querem passar por ele, né? Verdade. E o processo, ele trata com a gente, o processo, ele muitas das vezes é doloroso, né? Muitas vezes não, sempre o processo ele é doloroso. Né? A gente vê que até Jesus passou por um doloroso processo para cumprir um propósito tremendo, por isso estamos aqui hoje, que é o propósito de salvação, né? Jesus ele sofreu muito, ele passou por aquele processo, mas foi muito doloroso. E hoje, no dia a dia, nós aprendemos que a mídia, né, nos ensina, muitas vezes, que é tudo na hora que a gente quer, né? E muitas das vezes a gente traz isso para nossas vidas e começa a querer viver assim com Deus. A gente ora agora, que é uma resposta de momento, a gente conversa com Deus e quer que Ele já nos traz uma resposta de imediato, mas tudo necessita de um processo, meus irmãos. Há processos que duram horas, há processos que duram dias, há processos que duram semanas e há processos que duram anos para que conclui os planos de Deus na nossa vida. Mas é algo tão sério, né, pastor, que isso tem bloqueado o milagre na vida das pessoas, né? E durante o processo, o inimigo, o nosso adversário, que é o diabo, tem colocado dúvida no coração das pessoas, né? E é um dos segredos que Deus nos revelou, que não deixa as pessoas alcançar o milagre na vida delas, é ter dúvida de Deus. A dúvida, ela bloqueia, ela aniquila, ela paralisa o agir de Deus nas nossas vidas. Quando você ora, quando você clama, quando você busca do Senhor, mas você começa a ter uma dúvida no teu coração, naquele momento você está bloqueando, você está colocando uma barreira entre você e Deus. Então, naquele momento, a tua oração ela não achega mais ao Senhor, porque a dúvida ela é a fé do inimigo, a fé do inimigo de nossas almas, que é o diabo, né? Então, quando você começa a ter dúvida, você paralisa todo o agir de Deus na sua vida, né? Você é o único que pode paralisar o agir de Deus na sua vida, através da dúvida. Esse é um dos segredos. Mas durante a live vamos falar mais a respeito do que Deus tem para vocês durante essa tarde, amém? Verdade, muito forte. O missionário Claudionei falou, a dúvida, a arrogância, a falta de perdão, é tudo portas que o diabo usa para entrar na nossa vida e tentar agir. Então a gente tem que estar buscando sempre em Deus, lendo a palavra, conversando assim com pessoas que traz uma perspectiva de vida boa para a gente, uma palavra assim, vinda de Deus, mesmo que seja uma correção, mas que seja algo assim de Deus, algo que vai nos fortalecer, porque, como o missionário Claudionei falou, a mídia ela implanta que tudo na nossa vida é rápido, tudo é de hoje para amanhã, mas Deus é totalmente diferente. Nosso milagre é uma semente. Você plantou a semente ali, você vai ter que aguar, você vai ter que cuidar, você vai ter que esperar. Aí você pergunta assim, mas como que eu vou cuidar do meu milagre? É você continuar orando, é você continuar lendo a palavra, continuar tendo a convicção de que Deus ele vai chegar na hora certa, que Deus ele não se adianta nem se atrasa, ele chega na hora certa. É tudo no tempo de Deus. O que a gente é hoje é o que a gente plantou há uns anos atrás na nossa vida. E o que a gente ser amanhã, o milagre de amanhã, é o que a gente vai plantar. Então, cuida dessa planta sua que é um milagre, cuida com carinho, com confiança, porque as coisas vão dar certo.
Sei que nos dias de hoje, assim, é muita coisa negativa, muita gente sem perspectiva, falando palavras negativas, mas Deus, ele nos ensina, né? Em Lucas 1,37, que para Deus nada é impossível. Então, o seu milagre, ele não é impossível. Deus, ele está preparando, Deus, ele sabe a hora de te entregar, ele sabe a hora de te abençoar. É só, como o dicionário Claudionei fala muito, descansar o coração em Deus. Amém. Aleluia. É tão forte isso, irmãos, que se a gente não se atentar a ter uma confiança no Senhor, as coisas na nossa vida não vão para frente, né? Tem tantas coisas acontecendo por falta de fé, né? Hoje, mais um segredo que Deus nos revelou, que para a gente alcançar o nosso milagre temos que ter fé. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, Deus nos instrui e nos ensina novamente a alcançar o que Ele tem para nós. Diz assim, o versículo 1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. É tremendo, né? Algo que você confia, você não está vendo acontecer, mas você crê, você sabe que Deus está agindo ao seu favor. A partir do momento que você tiver essa convicção, esse entendimento da fé, se você tem dúvida, é porque você ainda não está tendo fé. Que a partir de hoje você aprenda a ter fé. Quando a Bíblia também fala que se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, não é que a gente tenha uma fé pequena. O grão de mostarda é porque ele não é destruído. O grão de mostarda ele é pequeno, mas tudo que você bate nele ele não quebra. A sua fé ela tem que ser inabalável. A sua fé ela tem que ser algo que nada nesse mundo pode barrar ela. Tem que ser algo que a sua fé tem que permanecer sempre. Independente da situação que você levantar, independente das lutas, independente dos problemas, independente do que for que levantar contra a tua vida, algo que você tem que carregar com você é a tua fé. Você tem que confiar que Jesus está agindo. Você tem que confiar que Deus está agindo ao seu favor e que Deus vai trazer vitória. Como nós falamos no início aqui a respeito do processo, o processo é algo tão forte que quando lá no Salmo 23 fala assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temereis mal algum, porque o Senhor está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não fala ainda que eu fique, ainda que eu pare, ainda que eu viva no vale da sombra da morte, fala ainda que eu ande. Então há um processo nas nossas vidas. Mas também fala assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temereis mal algum, não terei medo de nada, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O pastor, quando ele está cuidando das ovelhas, a vara e o cajado é duas ferramentas essenciais para que ele consiga cuidar das ovelhas. Mas por quê? Porque com a vara ele corrige as ovelhas. A ovelha que está teimosa, está querendo sair do caminho, ele corrige ela com a vara, dá umas varadas, corrige ela, faz ela entrar no caminho novamente. E com o cajado? O cajado é aquelas que caem no buraco, aquelas que se machucam, às vezes ele tem que arrastar elas, ele pega com o cajado, abraça elas com o cajado, traz ela até onde ele está. Então é assim o Senhor conosco. Quantas vezes no meio do caminho, no meio desse vale, no meio das lutas, no meio do processo, nós temos tentado desviar do caminho. Nós temos tentado procurar outros caminhos, temos tentado encontrar outra resposta para aquele problema, para aquela situação, para aquele momento. Mas naquele momento o Senhor vem e nos corrige. Naquele momento que muitas vezes muitos se machucam, o Senhor pega com o cajado, traz e trata novamente. Então, irmãos, a gente tem que entender isso, temos que saber que somos guardados pelo Senhor. A Bíblia também fala de outro segredo, que temos que confessar da nossa boca que Jesus é o único Salvador. Ele que morreu na cruz por nós, temos que confessar da nossa própria boca: Jesus, eu confesso a Ti como meu único e fiel Salvador. Que a gente possa entender isso e possamos caminhar firmemente com o Senhor. Andar com Deus é estar de mão dada.
Adão e Eva, Adão, é tão tremendo, no princípio Deus andava de mão dada com Adão lá no Jardim do Éden. Eles andavam de mão dadas, Deus toda a tarde, Deus vinha conversar com Adão, eles caminhavam pelo Jardim do Éden de mão dada, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa isso, pastor. Muito forte. E só que ele deu uma ordem, não coma do fruto da árvore da vida. Mas houve um tempo que eles estavam passando por um processo, o processo de quê? De obediência. É outro processo que a gente tem que ter sabedoria, o processo da obediência. Eles começaram a passar pelo processo da obediência porque Deus deu uma ordem para os dois, para Adão e Eva: não comam da fruta da árvore da vida. Mas o diabo, ele é astuto. Lá no livro de Pedro, fala que o diabo, ele fica ao nosso redor, rugindo como um leão, procurando a quem tragar. Então não dê brecha para o inimigo. Enquanto Adão e Eva estavam passando pelo processo da obediência, eles estavam vendo a árvore da vida, e veio a tentação. Satanás apossou daquela serpente e veio a conversar com ela, com Eva, dizendo que ela podia comer da fruta da árvore da vida, que ela ia ter mais conhecimento, os olhos dela iam ser abertos, ela ia conhecer a verdade, o bem e o mal, ia conhecer o pecado, né? Ele não revelou para ela geralmente, de imediato, que era o pecado, mas após ela comer, ela começou a observar mais Adão. Eles não estavam conversos, porque eles nem observavam isso do outro, não tinham a maldade ainda no coração. Só que quando foi à tarde, Deus veio. No início, Deus vinha à tarde e já andava de mão dada com Adão. Muito lindo. Quando eles pecaram, Deus já não estava vendo eles mais por causa do pecado. Deus chegou e falou: Adão, onde você está? O pecado fez com que Deus não visse Adão. Olha que forte isso, irmãos. O pecado, ele te impede que Deus te veja. O pecado, ele barra, ele põe ele veda, ele faz algo que faz com que Deus não te vê. O pecado, ele é algo que ele veio para destruir o mundo. O salário do pecado é a morte, meus irmãos. E quando a gente veio trazer o tema de hoje, Deus ainda faz um milagre, vocês têm que entender que temos que viver uma vida de arrependimentos. Isso eu não estou falando só para vocês, estou falando para mim, né, pastor? Nós temos o pastor, a minha filha Júlia, que está aqui com a gente hoje. Um abraço aí para minha esposa, meu compadre Paulo, Fabrício, todos que estão chegando aí agora na live. Angélica, o Wanderson, Fabiana. A Fabiana, minha esposa Leidiane. Eu quero mandar um abraço para todos vocês que estão nos acompanhando aí nessa tarde. E lembrar vocês, irmãos, que o pecado, ele nos impede de ter uma ligação direta com Deus. Lá em Isaías 59, versículo 2, diz assim: que os olhos de Deus não estão vedados para que ele não nos veja, e nem os olhos de Deus, os ouvidos de Deus não estão tampados para que não nos ouça, e nem os olhos vedados para que não nos veja. Mas é os nossos pecados, ou seja, as nossas iniquidades, que faz com que Deus não nos ouça, não nos veja, nem ouça as nossas orações. Então é algo muito forte, desde o princípio foi assim. Com Adão foi assim. Né? Após Adão pecar, Deus chegou no paraíso e disse, chegou no Jardim do Éden e falou: Adão, onde você está? Ele já não estava vendo Adão mais por causa do pecado. E no princípio eles andavam de mão dada antes de ter o pecado. Então, irmãos, muitas coisas não têm acontecido nas nossas vidas, o milagre não tem acontecido, porque estamos vivendo uma vida de pecado, não estamos vivendo uma vida de arrependimento. É mais fácil pecar do que se arrepender. É mais fácil fazer o errado do que fazer o certo. É mais fácil falar do irmão do que perdoar o irmão. É mais fácil julgar uma pedra do que estender as mãos, né? Hoje em dia estamos vivendo um mundo assim, onde o inimigo colocou na vida das pessoas que o perdão não faz parte. Temos que viver uma vida de pedradas, temos que apedrejar uns aos outros, temos que falar mal uns dos outros, e não é assim. E isso tem barrado, tem bloqueado nossa intimidade com Deus. E Deus, ele não quer isso conosco. Deus quer que a gente tenha uma amizade com ele, uma intimidade. Né? No livro de Tiago fala: chegai-vos a Deus e Deus achegará a vós. Então se achegue a Deus com arrependimento. A partir do momento que você se arrepende, o arrependimento, ele nos entristece. Né, pastor? Verdade. Quando você está arrependido, você fica triste, mas essa tristeza, ela começa a te mudar e te moldar. Ela começa a trabalhar dentro de você, de dentro para fora,
E com o passar dos dias você começa a fugir do mal, fugir da aparência do mal. O pecado já não vai ter graça para você mais. O pecado na vida do cristão, na vida daqueles que creem em Deus, ele tem que ser um acidente. Mas por que eu fiz isso? Não devia ter feito isso. Isso é um acidente. É algo que eu fiz sem... O que eu vi já tinha feito. Não pode ser algo premeditado, algo que eu decidi fazer. Amém? E eu queria abordar um pouco sobre o perdão. O senhor Claudinei falou aqui. Irmãos, o perdão, ele é a chave para o alcance do milagre. A pessoa que ela não perdoa, que ela não libera o perdão, ela simplesmente está travando não só a vida da outra pessoa, mas também travando a vida dela, irmãos. Sabe por quê? O perdão, muitas das vezes você liberar o perdão para alguns é sentimento de que você está se diminuindo. Mas realmente você está se diminuindo diante, às vezes, do homem, mas você está se engrandecendo diante de Deus. Deus, ele ama quem libera o perdão. A gente tem o exemplo de José, né? Olha o que José passou. Às vezes a gente fica perguntando assim, mas por que José ele passou isso tudo para chegar a ser governador? Se a gente for ler a Bíblia e buscar o entendimento ali a fundo mesmo, você vai ver que aquilo foi um processo que José passou. Vai saber se José, exemplo, se Deus levanta ele assim, que logo que ele foi para a casa de Potifar, se ele ia liberar o perdão para os irmãos, se ele ia ser o governador que ele chegou a ser. Então é um exemplo de que tudo na vida, irmãos, é processo. A gente querer às vezes burlar o processo é a gente dar munição para o inimigo impedir o nosso milagre. Quando a gente quer burlar o processo. Dando um exemplo, a pessoa que tira carteira de motorista. Se ela for pagar para tirar a carteira, beleza, pagou, tirou a carteira, só que no mundo espiritual vai haver uma brecha na vida dela para sempre, porque Jesus falou assim, ó, eu vim não para revogar a lei, mas para fazer se cumprir. Jesus veio fazer a lei se cumprir de uma forma mais breve, né? Porque lá no Antigo Testamento se matava, dependendo do pecado. Só que a gente tem que entender, exemplo, e não só nessa questão de carteira de motorista, como em outras áreas da nossa vida. Irmãos, processo é difícil demais, doloroso. É bom, eu gosto sempre de citar José, porque o que José passou foi algo que é tremendo, né? Mas quando Deus honrou José, olha quem foi José, olha a forma que ele tratava as pessoas. Você não vê momento nenhum José falando em punir Potifar, José falando em punir a mulher de Potifar, porque o coração dele estava liberado, estava livre. Então é momento da gente liberar do nosso coração todo aquele sentimento que não agrada a Deus, que passou nas nossas vidas, talvez que magoou, que alguém chateou. Passado, libera o perdão. Se é marido e mulher, conversa, entra num consenso, libera o perdão. Se é pai com filho, se é irmão com irmão, amigo, é tempo da gente se esvaziar de nós mesmos, entendeu? E outra coisa é o pecado, irmãos. O pecado, ele é bom para a carne, mas e para o espírito? E a gente tem que pensar que o que vai subir para o céu? É o nosso físico ou o nosso espírito? Entendeu? A gente tem que ter esse discernimento de cuidar do físico, cuidar do espiritual, cuidar do emocional e se apegar em palavras boas, se apegar em pessoas que vão te jogar para cima, vão te motivar, não te bajular. Que às vezes é necessário um amigo ali para puxar a orelha da gente, mostrar o caminho certo. Isso é muito importante. Então, irmãos, para o milagre chegar na sua vida, tem todo esse processo. E se você for analisar, o processo é o quê? Reconhecer Jesus como Salvador, não pecar, né? Buscar sempre assim, estar vivendo uma vida de pedir perdão quando pecar,
não ser algo rotineiro, né? E liberar o perdão. São coisas assim, parece simples, né? Mas eu sei que não é fácil. Mas também não é impossível. Então, irmãos, vamos apegar na palavra de Deus, apegar nas pessoas que aproximam a gente de Deus e viver uma vida de milagre. Amém? Amém, glória a Deus. Realmente temos que andar sempre com pessoas que vai nos motivar, né? Nos aproximar, nos trazer até Deus. Né? A Bíblia fala a respeito desses amigos, quando mostra que Jesus estava em casa lá pregando e veio aqueles irmãos trazendo um paralítico na cama. Só que tinha tanta gente em volta da casa e dentro da casa para ouvir. Porque Jesus estava operando milagres, ele estava pregando. Onde Jesus chega, tem uma transformação total. Verdade. Com Jesus não tem dessa não. Jesus estava lá e o pessoal sendo curado, pessoas sendo libertas. Só que não teve como eles chegarem com aquele paralítico na cama. Aí o que os amigos fizeram? Esses são os amigos que te aproximam de Deus. Verdade. Subiram no telhado, imagino a força, o quanto de gente que gritou: oh, você vai cair, não faz isso não, o que você está fazendo? Eles subiram com um amigo deles com a cama, abriram um buraco no telhado, desceram ele numa corda até em frente de Jesus lá dentro da casa. Jesus ficou maravilhado com aquilo. Jesus olhou aquilo e falou assim: o milagre já começou quando eles saíram de casa com aquele paralítico, já começou o milagre ali, pela atitude deles, né? Ele só foi de encontro mesmo com o milagre, mas o milagre já tinha começado a acontecer através da atitude deles. Então a gente tem que... E aquele homem, ele saiu de lá carregando a câmera, foi nas costas, não teve dessa de... comecei a melhorar aqui, pode voltar para casa, até chegar em casa eu melhorei, não. Foi a cura completa ali de uma vez, ele já saiu de lá, já carregou. Os seus pecados estão perdoados, o que Jesus sempre fez quando curou, e até nos dias de hoje, quando a gente orar pelas pessoas, as pessoas são curadas. O pecado traz enfermidade, irmãos. O pecado, ele traz destruição. Tem pessoas vivendo enfermidades, vivendo problemas na vida por causa do pecado. Tem enfermidades que, se as pessoas não se arrependerem, elas vão morrer com essa enfermidade. E a partir do momento que você se arrepende do seu pecado, a cura, o milagre do Senhor vem sobre a sua vida. Mas Jesus também diz assim: vai e não peques mais. Porque Jesus, ele sabe que o salário do pecado é a morte, irmãos. Então quando ele diz vai e não peques mais, é porque ele quer que você tenha uma vida abundante, que você viva muito nessa terra, que você aproveite o máximo que Deus tem para você aqui nessa terra, né? Mas estamos aqui de passagem, estamos como as nuvens, está no livro de Tiago, somos como um vapor, estamos aqui de passagem. Então temos que entender que vamos partir um dia, ninguém aqui vai ficar eternamente aqui, mas haverá uma vida eterna após a gente partir. E essa vida eterna, irmãos, vai depender de cada um de nós. Não depende de mim. A sua vida eterna não depende só de mim. Muitas vezes a pessoa fala: mas não depende de eu levar a palavra até você, para você saber a verdade. Né? Que às vezes alguém, como o pastor Paulo diz aqui, às vezes, muitas vezes a palavra de bajulação, ela acaba fazendo com que a pessoa não conheça a verdade. E a verdade é Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, amém, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro caminho a não ser Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho. O caminho é Jesus Cristo. Não tem outro caminho que vai te levar até a Deus, que vai te fazer ter uma vida eterna com o Senhor quando você partir daqui, se não for Jesus Cristo. Não adianta, não pode procurar revirar, pode andar com luz acesa e com lanterna junto, que não vai achar. Somente Jesus é o caminho. E se você estava perdido, Jesus manda te dizer que Ele é o caminho. Se você estava vivendo um mundo de mentiras, se você estava vivendo um mundo que estava fazendo você viver no pecado, um mundo de mentiras, Jesus, Ele é a verdade. E se você estava vivendo um tempo na sua vida que estava te levando à morte, que é o pecado te leva à morte, Jesus, Ele é a vida. Se entrega a Jesus, que você vai ver a sua vida sendo transformada. Amém? Amém. E algo importante da gente saber, igual a missionária Claudinei falou sobre Jesus. Irmão, Jesus, ele veio no mundo para mostrar para as pessoas que você não precisa estar nessa rotina de vida, não.
Exemplo, Jesus ele conversou com prostitutas na época, conversou com, no caso, pessoas que roubavam, e Jesus ele veio ali para mostrar para eles que ali eles tinham uma outra escolha de vida. Talvez você está convivendo com pessoas que só te jogam para baixo, que não creem em você, né, no seu potencial, na sua perspectiva de vida. Irmãos, Jesus ele fala aqui nessa tarde com você, não. Ele veio para te dar uma vida nova. Você não precisa viver. Tem pessoas que ela acostumou a viver uma vida de, exemplo, humilhação, de tristeza, de agonia, de fracasso. Não. Jesus ele está aqui para te mostrar que não. Se estava vivendo até hoje, chega. Através dessa live, através dessa tarde, Deus ele já mudou a sua história. Aleluia. Você não pode aceitar sua vida estar paralisada, não. E algo que o missionário Claudinei falou a respeito de que o pecado ele traz doenças. Irmãos, tem uma doença que ela vem muito através de raiva, de falta de perdão, de rancor. É os tumores que as pessoas dão ao longo do corpo. E isso não é... Isso é comprovado cientificamente. É o câncer, né? E é comprovado cientificamente que o sorriso, ele muda a história de uma pessoa, faz bem para o corpo. O sorriso é uma vitamina para o corpo. Jesus, ele quer te ver você sorrindo. Jesus quer te ver você confiante em Deus. Então, ao invés de você ouvir uma palavra negativa ou um conselho negativo, começa a buscar conselhos dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus ela tem resposta para tudo, em qualquer área da sua vida. Se você está precisando de uma resposta no relacionamento, tem aqui a passagem que fala dos cânticos, né? Os casais, os cânticos ali de Salomão. Então, irmãos, a Bíblia ela é completa. É o livro mais abençoado que já teve e vai ter eternamente. É a palavra de Deus. É você conversando com Deus. Então, tipo assim, muda a perspectiva de vida. Começa a confiar em Deus, a confiar em Jesus, que Jesus ele já mudou a sua história. Se apega em Deus, se apega na palavra de Deus, porque eu sei que nos dias de hoje é mídia, é muito negativismo, mas Jesus ele veio para confrontar isso tudo e mostrar que, tipo assim, por mais que a situação esteja difícil, tem uma solução, tem um caminho. E o caminho é ele, Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você quer chegar até a Deus, ser íntimo de Deus? O caminho é Jesus. Glória a Deus, é tremendo o que Deus tem nos revelado, porque Deus ele sempre quer tratar com a gente, sempre quer cuidar da gente, né? Então a gente tem que estar disposto a receber o cuidado de Deus. Nem todos querem receber o cuidado. E a gente tem que estar disposto a receber o cuidado de Deus. Até nisso, né? Deus quer cuidar e muitos não querem o cuidado. A misericórdia de Deus está aí, nem todos querem a misericórdia. A graça do Senhor está aí, nem todos querem a graça de Deus. É algo triste, né? Porque através disso, das pessoas não quererem uma mudança na vida, elas começam a levantar contra Deus, sendo que o problema não está em Deus, que Deus ele não é problema, Deus é a solução Amém. dos nossos problemas. Amém. Né? E as pessoas ocupam Deus por problemas que elas mesmas procuraram. Deus ele quer sempre o nosso melhor, ele quer sempre que tudo venha dar certo para nós. Nós somos um projeto de Deus que deu certo. Amém. E quando a gente entende isso, a gente começa a buscar a Deus com mais fervor. Quando você vê lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando, e eles disseram: façamos o homem nossa imagem e semelhança. Isso já era um projeto do Senhor, e hoje você está aí, hoje estamos aqui. Somos um projeto de Deus. Amém. Que deu certo, aleluia, glória a Deus. Amém. Por isso. Louvado seja Deus por isso. A gente vai entendendo dia após dia, vai entendendo isso dia após dia, isso vai nos aproximando mais de Deus. E quando as pessoas buscarem a Deus atentamente, entendendo que
somos criados por Ele, somos dependentes dEle, nós necessitamos, precisamos dEle, a nossa vida vai ter uma mudança grandiosa. A gente vai estar andando nas palmas da mão do Senhor, Deus vai estar andando com a gente na palma da mão, cuidando da gente a todo momento, irmão. E a gente não pode largar isso, a gente não pode abandonar isso, a gente não pode esquecer disso, querer viver da nossa maneira, fazer o que a gente bem entende, falar o que a gente quiser. Não, não é assim. Nós não somos dono do nosso próprio nariz, não. Nós temos um Criador, nós temos um dono. Ele se chama Jesus Cristo. Amém. Ele pagou um alto preço por mim e por você. Nós fomos comprados por Jesus. Jesus ele pagou o preço na cruz com a própria vida. Então nós não somos dono do nosso próprio nariz. Nós podemos sair falando o que a gente quer. Não podemos sair fazer o que a gente bem entende, né, pastor? Verdade. Porque nós temos um dono e ele se chama Jesus. E ele está aí hoje para trazer um milagre na sua vida. Ele está aí para transformar a sua vida hoje, para te fazer um vencedor, porque a palavra do Senhor, ela é vitória, é palavra de bênção, é palavra de cura, é palavra de exortação. A palavra do Senhor, ela nos transforma, ela nos faz viver. A palavra de Deus, ela é vida. Amém? E tudo na vida da gente tem regras, né? A gente tem regra como cidadão, tem regra no local de serviço, tem regra na família. E algo que muitas pessoas dos dias de hoje não gostam de seguir regras, né? Mas se você for olhar até através da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, tem toda uma hierarquia, entendeu? Todo um respeito. Então a gente tem que aprender a seguir regras, respeitar pai e mãe. Você quer ser abençoado muito nessa terra, Verdade. respeita e honra pai e mãe. Porque todo aquele que respeita e honra pai e mãe, ele está plantando ali em todas as áreas da vida dele. E muito na área familiar, né? Então, tipo assim, a gente entender a lei da semeadura. Porque às vezes muitas das vezes a gente não entende, ou às vezes a gente vive uma rotina ali de aprender a pular processo e coisa, hierarquia. E aí às vezes quando a gente vê, às vezes errou em algo assim. Então, Deus ele dá todo o trajeto. A palavra de Deus é todo um trajeto para você chegar até a Deus, a salvação, entendeu? E a gente não querer pegar atalho. Segue o caminho certo. Atalho ele só serve para te distrair. Jesus é o caminho. O caminho certo é Jesus. Atalho, quem inventou isso foi o inimigo. Pegar atalho para um milagre, entendeu? Então vamos confiar em Deus e respeitar bem as hierarquias no dia a dia, porque Romanos fala que toda autoridade foi instituída por Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então temos que aprender a aceitar o agir de Deus nas nossas vidas, né? É algo forte isso, né? Porque o que tem confundido muitas pessoas é querer entender. O agir de Deus, ele é inexplicável, é algo sobrenatural. O agir de Deus nas nossas vidas. Se estamos aqui agora é porque Deus permitiu a gente estar aqui agora. Verdade. É algo de Deus isso. Né? Quando você levantou pela manhã, abriu seus olhos, foi um propósito de Deus isso. É algo sobrenatural isso. Você poder falar, você poder levantar, caminhar. Isso é de Deus, é algo tremendo, é algo que a gente tem que louvar a Deus a todo momento. E outra coisa que a gente não pode deixar, irmãos, é de orar. A oração é o combustível. E hoje em dia as pessoas estão deixando para orar só na hora que deita, quando lembra, ou quando acorda, no momento pela manhã, quando lembra também. A oração tem que ser constante. A Bíblia nos fala que temos que orar sem cessar. Temos que orar a todo momento, independente do lugar que você estiver, ore, busque de Deus, demonstre a Deus a sua dependência a Ele, porque a oração é um combustível. Um carro sem um combustível ele não vai sair do lugar. Uma bicicleta sem eu esforçar no pedal ela não vai sair do lugar. Hoje em dia tem as bicicletas elétricas, né? Mas elas também precisam ser carregadas. Então tudo tem que ter algo para ir adiante. E temos que permanecer firme com o Senhor, irmãos. Independente de qualquer situação. Tem pessoas que às vezes estão nos vendo aqui agora que está passando por um certo problema, passando por alguma luta. Deus veio te instruir hoje, através dessa palavra, que Ele ainda faz milagre. Ele é o mesmo ontem,
e hoje e eternamente. Ele está aí para mover, para transformar a tua vida. Né? E quando Deus chega na nossa casa, na nossa vida, para fazer uma transformação, quando a casa está sendo arrumada, irmãos, a primeira vez parece que está tudo bagunçado, mas depois que acaba, está tudo no lugarzinho certo, tudo bem limpinho. Então de momento, vocês não se assustem, permanecem firmes, porque Jesus está entrando aí na sua casa, na sua família, para fazer uma transformação, uma limpeza. Ele vai arrancar tudo que não agrada a Ele. Na sua vida, vai começar a partir de hoje. O Senhor tirar tudo aquilo que não agrada a Ele. Permanece firme, que o processo vai começar. Mas a vitória é certa em Cristo Jesus. Ele vai começar a agir. Amém. Mas Ele vai trabalhar primeiro na sua vida. Fiquem atentos em tudo que Deus vai fazer. Não desanime, permaneçam firmes. Permaneçam firmes em oração, irmãos. Porque haverá um grande processo a partir de hoje. Amém? Amém. E o processo, a primeiro momento, ele traz desconforto, né? Traz. Primeiro ele traz desconforto. Quando você vai mudar para uma casa maior, uma casa melhor, aí depois da mudança fica tudo fora de lugar, aquilo ali é o quê? Desconforto. Mas na hora que tudo vai para o seu lugar certinho e o ambiente fica o quê? Confortável. Então, o milagre ele é assim nas nossas vidas. Tem coisa que Deus ele tem que às vezes nos tirar da zona nossa de conforto, incomodar em algumas coisas, porque tem que ter esse desconforto para a gente crescer, para a gente amadurecer. E uma coisa que Deus ensina muito para a gente no processo, o processo muitas das vezes para receber a bênção é também para aumentar a nossa confiança em Deus. Processo, isso aí é muito importante. Confiar em Deus, acreditar que Deus ele opera, entendeu? Deus, o que ele mais quer é ser nosso amigo, é ser íntimo, íntimo mesmo ali. Muito íntimo de nós, entendeu? Amigo, igual eu e o missionário Claudionei, nós somos grandes amigos. Deus, ele quer isso, ele quer uma intimidade assim, ó. Igual a gente está conversando com vocês aqui e tudo. Deus, ele quer ser seu amigo íntimo. Só depende de você para essa bênção, né, se cumprir na sua vida dia após dia. Aleluia, louvado seja Deus. Em Hebreus, hoje a gente está refletindo muito no livro de Hebreus. Depois eu gostaria que vocês pegassem o livro de Hebreus aí na sua casa. É pequeno, é um capítulo pequeno, para você estar refletindo. Fala muito a respeito da fé, os heróis da fé, as pessoas que conquistaram, que venceram através da fé. E isso a fé, ela é um combustível, ela nos aproxima muito de Deus. É tão maravilhoso ter fé e confiar no Senhor, né? O versículo 15 de Hebreus, capítulo 13, diz assim: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifícios de louvor, e isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Aleluia. O que você tem professado, o que você tem falado, da sua boca tem saído louvor ao Senhor? Você tem engrandecido ao nome daquele que é digno de toda a honra e toda a glória? Aquele que merece o seu louvor, você tem louvado a ele? Ou você tem louvado o seu problema? Ou você tem louvado a situação que se levantou contra você? Louve ao Senhor a todo momento, mesmo em meio às lutas. Parece loucura isso, irmão. Eu estou passando por tanto problema, eu vou começar a adorar a Deus? Sim. Amém. Somos taxados como loucos por causa disso. Porque nós confiamos e cremos no Senhor. Amém. Em meio às lutas, nós estamos dando glória a Deus, estamos confiantes no Senhor, porque sabemos o nosso Deus quem é. Sabemos quem é o nosso Deus, o que Ele é capaz de fazer. Então, em meio às lutas, estamos glorificando sim, estamos louvando e engrandecendo o nome do Senhor, porque Ele é capaz de transformar nossas vidas, Ele é capaz de dar vitória em meio às lutas. E a cada segundo Ele tem cuidado, tem tratado conosco. Amém. E se estamos aqui hoje é porque a honra e a glória é dele. E até aqui Ele tem nos sustentado, tem nos dado força, e temos que entender isso a cada momento, que somos dependentes dele, irmãos. Estava tomando um pouco de água aqui, lembrei da palavra que passa, que é quando Jesus fala que Ele é a fonte de água viva. Ele sacia a nossa sede. Você às vezes está com sede de vitória, está com sede de vencer. Toma da água da vida que se chama Jesus Cristo. Ele é a água que você, a partir do momento que você tomar dela, não vai ser preciso de estar lá enchendo o copo de novo e tomar não, porque
Ele é uma água que sacia a sua sede, é uma água que vai jorrar dentro de você eternamente. Ele vai saciar, ele vai acabar com essa sede que você está tendo. Você está precisando de paz, Jesus é o príncipe da paz. Se você está precisando de um alimento, se a sua alma está fraca, Jesus lá em João também ele diz que ele é o pão da vida, ele é o alimento de nossas almas. Se você não está lendo a Bíblia, passa a ler a partir de hoje, passa a ser dependente do Senhor, passa a necessitar do Senhor, irmãos. Nós somos tão fracos, mas a nossa força vem de Deus. Temos que entender que somos fracos, sem Ele nós não somos nada, nada, nada. Deus sem nós, Ele é Deus, mas nós sem Deus nós não somos nada. Nós precisamos dele, nós dependemos dele, e às vezes a gente vai em oração, a gente começa a orar com coisa que Deus é Deus sem nós, ele não é, com coisa que Deus é sem nós, ele não é nada, ele não é. Colocar Deus na parede. Isso, queremos afrontar, queremos brigar com Deus. Irmãos, Deus ele só vai aceitar a gente ter uma conversa mais rígida, frente a frente com ele, quando formos amigos dele. Né? Às vezes a gente chega, Deus, mas por que eu estou passando por isso, meu pai? Ele vai te dar uma resposta, porque ele é seu amigo. Você está tendo ele como um amigo seu. Mas se você não tem Deus como um amigo seu, irmãos, não adianta você querer ter uma conversa séria com o Senhor. Ele é seu amigo, ele é seu pai, ele é seu criador. Quantas vezes os nossos pais, às vezes tem que sentar e ter uma conversa rígida com a gente. E a conversa rígida, ela nos exorta, ela nos entristece. Mas quando a gente obedece aquela palavra, ela nos endireita, ela nos fortalece. E Jesus ele é assim com a gente, ele quer que a gente entenda ele, quer que a gente necessita dele, da palavra. Né? A palavra do Senhor ela é o pão. Então passa a ler a Bíblia todos os dias. Mas eu não consigo ler um capítulo, ler um versículo. Vai lá nos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos, com um mês, você lê 3 capítulos por dia, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Se você ler 3 capítulos por dia, você lê os 4 evangelhos dentro de um mês. Olha que tremendo. Se você fazer isso a partir de hoje, lê um capítulo de manhã, de tarde lê outro, mais de tardinha lê outro, se der para ler os 3 de um momento lê. Porque estamos perdendo tanto tempo na frente da televisão, do Instagram, na frente de um celular, e aquele tempo é um tempo que era para a gente estar se achegando a Deus. Verdade. Eu já estava vendo um pastor, o Júnior Trovão, falando a respeito do grande apagão que está para ocorrer a qualquer momento. As internet vai haver um reset, vai parar tudo, vai apagar tudo. Eu estava hoje refletindo nisso e vai ser até bom. Porque as pessoas estão afastando muito de Deus por causa da internet, por causa das televisões. E o povo mais antigo, que a gente vai conversar com eles, os cristãos antigos, eles não tinham nada disso que a gente tem hoje não. E são pessoas fervorosas no Senhor. São pessoas que oravam dia e noite. Pessoas que acordavam de madrugada para orar. Passava horas orando. Hoje, se for orar 10 minutos, acho que já é muito. Se for orar meia hora, acho que já orou demais. E não. As redes sociais estão afastando o povo de Deus. E é Deus que vai fazer esse apagão acontecer mesmo. Porque as pessoas estão desapegadas de Deus. As pessoas estão apegadas às coisas materiais, apegadas a esse mundo. E tudo isso vai ficar para trás, irmãos. Não é dizer que você não pode adquirir as suas coisas. Amém. Que Deus abençoe a vida financeira e prospere a vida de cada irmão. Mas se apegue a Deus, irmãos. Vai haver um tempo que tudo vai ficar para trás, né? E que Deus venha abençoar poderosamente a vida de cada irmão. Estamos apenas a 10 minutos para finalizar a live. Espero que Deus tenha falado ao coração de cada irmão. A gente vai fazer uma oração agora. Amém. E gostaria que os irmãos pegassem um copo com água. Falta 10 minutos, pega um copo com água aí. A gente vai orar e após o momento que acabar a oração, você bebe esse copo com água. Eu creio que o Espírito Santo vai envolver a sua vida de tal maneira que se você estiver enfermo, você vai ser curado. Pega essa água e leva para uma pessoa que está enferma para ela tomar, que Jesus vai entrar dentro dela e vai arrancar toda a enfermidade. Eu creio que o milagre vai acontecer a partir de agora na sua vida, na vida de quem estiver vendo essa live, na vida de quem for assistir essa live. Eu creio que em nome de Jesus Cristo, o milagre vai acontecer. Vamos dar início a essa oração. Corre lá, pega um copo com água, coloque ele aí perante esse telefone e após a oração tome esse copo com água. Se você estava com problema de queda de cabelo, lave a sua cabeça com essa água, tome a água.
Se há alguma ferida que não se fecha, passe a água. Porque Jesus vai estar tocando na sua vida. Jesus, ele é a fonte de água viva. E ele vai jorrar dentro de você com o seu milagre a partir de hoje. Amém? Hoje inicia a oração, pastor. Senhor Deus e grandioso Pai. Sim, Deus. Senhor, nessa tarde colocamos as nossas vidas na sua presença, Senhor. Deus, aqui estamos, tem pessoas assistindo essa live. Que neste momento o Senhor venha alcançar cada pessoa que está assistindo, cada pessoa que vai assistir. Senhor, aquela pessoa que precisa de um milagre, seja um milagre da cura, seja um milagre na vida profissional, na vida financeira, na vida familiar, que o Senhor venha alcançar neste momento. Senhor, tem pessoas com um copo de água, Pai, que o Senhor venha consagrar essa água, Deus, com a água da cura, Senhor. Que, ó Deus, que quando essa pessoa tomar ou colocar sobre a ferida, que o Senhor venha sim curar, que o Senhor venha sim abençoar. Sabemos, ó Deus Jesus, que o Senhor é a água, Pai, da cura, é o pão vivo. Senhor, nessa tarde, se tem alguma pessoa, ó Deus, desanimada com a vida, ó Pai, ou às vezes pensando, ó Deus, em coisas erradas, que neste momento o Senhor repreenda todo este mal, que neste momento o Senhor abençoa, que neste momento o Senhor venha abraçar essa pessoa. Deus, nos ensina a respeitar os processos para alcançar o milagre, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nos fortaleça, ó Pai, de uma forma grandiosa, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, vai alcançando Sim, agora, ó Deus, cada vida. Ó Pai, Amém. Aqueles que pela fé, meu Pai, colocaram esse copo de água, meu Pai, para Pai, estar é sendo verdade. abençoado por Ti, ó Jesus. Sim, ó Deus. Que quando eles beberem dessa água, o Senhor Jesus, que é a fonte de água viva, venha jorrar dentro de cada um deles. Em nome de Arrancando, Jesus. meu Pai, o pecado, arrancando a enfermidade, Arranca, sim, tirando, Deus. meu Deus, toda a infecção, toda a inflamação. Em nome de Jesus. Pessoas, meu Pai, que foram diagnosticadas com alguma doença, meu Pai, que tomarem dessa água, meu Pai, que venham ser curadas pelo poder que há no nome de Jesus. Ó Deus. Ó Senhor Deus, vai operando um milagre nessa tarde. Sim, Ó Jesus, vai envolvendo a vida, ó Deus, daqueles que estão assistindo essa live, aqueles que ainda vão assistir essa live, ó Pai, eu peço que o Senhor venha envolver a vida deles com a Tua presença, Sim, Deus, em com a Tua nome de glória, a Jesus. Tua graça e a Tua misericórdia nessa Sim, hora, Pai. meu Pai. Em nome de Jesus Em nome Cristo, ó de Deus Jesus, da ó Deus. glória. Sim, Há lugares que nós não podemos ir, mas o Senhor já está lá, meu é Pai. verdade. Há pessoas, meu Pai, que não tem como a gente chegar até elas, mas o Senhor já está lá, meu Pai, Verdade. através dessa oração. Vai nos leitos de Jesus, hospitais, meu Pai, vai tirando sim. a enfermidade, ó Deus, que a partir de Em hoje nome de haja Jesus. alta, meu Pai. Haja sim, Que as Deus. pessoas começam a levantar dos leitos, ó Deus. Aqueles Em que estão em nome de coma, Jesus. que saiam do coma nesse momento. Aqueles, meu Pai, Sim, que ó estão com câncer, que esse tumor desapareça pelo poder que é no nome de Jesus. ó Deus. Oh Deus da glória. Amém. Pessoas que estão com ansiedade, ó Pai, pessoas que Sim, estão Deus. oprimidas, deprimidas. Verdade, Senhor. Que o espírito de enfermidade, o espírito da opressão e da Sim, depressão, meu Pai, sejam desalojados, Sejam sim, ó Pai. desincubados dessa vida, Em nome dessa de casa. Jesus, ó Deus. Toda obra de macumbaria, feitiçaria, toda reza contrária, toda palavra maldita venha ser destruída Em nome pelo de poder que há no nome de Em Jesus. nome de Jesus. Há poder nesse nome. Sim, Esse nome ele quebra cadeias, esse nome ele opera milagres, esse Verdade. nome ele faz o morto reviver, ele faz É o verdade. doente levantar da cadeira de roda, ele faz Deus. com que aquela pessoa que já não aguentava mais viver, ele traz um avivamento, uma força, uma virtude sobre a vida dessa pessoa Sim, nessa Pai. tarde, nessa hora. Em nome Que de quando essa pessoa tomar essa água for colocada sobre essa Sim, ó pessoa, Deus. essa pessoa venha ser avivada, venha Venha ser sim, restaurada. Venha Pelo sim, poder que é no nome Em de nome Jesus de Cristo. Jesus, ó Deus. Esse nome é poderoso. Amém, Jesus. Esse nome da vida, esse nome da Amém. salvação, esse nome da direcionamento de vida. Amém, Aleluia. Jesus. Amém. Oh Jesus soberano. Sim, Deus. Oh Jesus, tu és poderoso. Amém. Quebra cadeias, quebra correntes. Quebra Toda sim, amarração venha ser desfeita agora. Em nome de Jesus. Toda obra satânica venha ser aniquilada agora, venha ser quebrada agora. Em nome de Jesus. Toda obra do mal venha ser quebrada agora, em nome de Jesus Cristo. Sim, Deus. Envolva, meu Deus, cada vida nessa hora. Louvo sim, ó Pai. Envolva, Deus, cada ouvinte nessa Em hora. nome de Jesus. Em Deus. nome de Jesus Cristo, oramos,
cremos e agradecemos porque o milagre já chegou. Obrigado, Jesus. A fé é certeza daquilo que não se vê e nós cremos. Que a partir desse momento o milagre chegou aí. O milagre aconteceu aí agora. Aleluia. Amém. Que seja glorificado o nome de Deus. Para a honra e glória de Deus, o milagre aconteceu na sua vida, na vida da sua família. Beba do copo de água agora e sinta a água de Deus. O próprio Jesus, que é a fonte de água viva, jorrar dentro de você. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Santo e poderoso é o teu nome, Senhor. Amém. Agradecemos a todos vocês que nos acompanharam nessa live. Vocês vão estar assistindo essa live depois. Que o poder de Deus venha envolver a tua vida, a tua família, a tua casa. Em nome de Jesus. Que seus planos e projetos venham ser consagrados a Deus, a sua família. Tudo que você fizer, que venha ser abençoado por Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. E glória a Deus. Que Deus abençoe. Amém. Deus Até a próxima abençoe. live. Em nome de Jesus Cristo. Um forte abraço a todos. Que Deus abençoe poderosamente. Amém. Amém.